Oposições. Se você me pedisse para descrever em uma só palavra filmes como Em Busca da Vida, do diretor independente chinês Jia Zhangke, provavelmente seria essa a minha resposta mais imediata. Afinal, é ele que cria o estilo do realismo flagrante e passa a ser o maior diretor da sexta geração do cinema independente chinês, marcado por ser extremamente contemporâneo, realista e urbano, enquanto ao mesmo tempo faz algumas coisas diferentes. Então, senta aí, fica confortável e vamos falar um pouco sobre o cinema de Jia Zhangke, um cinema de oposições. O cinema chinês pode ser dividido em gerações, definidas em parte pelo contexto histórico-social em que estão inseridas. Com a primeira obra de que se tem registro sendo feita em 1905 e sendo seguida, nos anos 20, por filmes basicamente baseados em romances realistas, característica que marcou esta primeira geração do cinema chinês. A segunda já passa a expor filmes voltados à realidade e ao progresso, enquanto a terceira é impulsionada pela subida de Mao Tse-tung ao poder, vendo a mídia como uma forma de propaganda para o regime. A quarta geração do cinema chinês foi precedida pela abertura da Academia de Cinema de Pequim, cujos expoentes impulsionaram a produção cinematográfica do país. A partir daqui, chegamos ao ponto de falar das duas gerações mais importantes quando vamos falar de Jia Zhangke e a sua obra. Após a Revolução Cultural, a produção chinesa desacelerou drasticamente, inclusive com o fechamento da Academia de Cinema de Pequim. Nos anos 80, porém, surge a quinta geração de diretores chineses, em grande parte formados pela recentemente reaberta Academia de Cinema, com uma variedade de estilos e temas, desde comédias até filmes históricos. Colocando de forma bem simplificada, eram obras que rejeitavam o chamado realismo socialista, o estilo artístico que era adotado pelo regime do governo, e frequentemente enfrentavam problemas com a censura estatal. Enfim, no final dos anos 90, com o fortalecimento da censura governamental, um movimento de cinema underground começou a surgir. São filmes com traços de amadorismo, um estilo um tanto documental, usando plano sequência, câmera na mão, um cinema de ruptura surgido do trauma causado pelo massacre da Praça da Paz Celestial. É o surgimento da sexta geração do cinema chinês que, ao contrário da geração anterior, tende a filmar histórias urbanas, realistas, contemporâneas. É daí que vem o título de geração urbana, e é aqui que encontramos as principais obras de Jia Zhangke. Para falar de obras com elementos tão contrastantes entre si, vale mencionar que seu autor já traz em sua história de vida algumas excepcionalidades que acabam destacando. De Fenyang, uma pequena cidade na China, Zhangke é mais culto e cosmopolita do que normalmente se espera de alguém que vem de longe dos centros urbanos. A maioria dos cineastas chineses já adquirem sua bagagem cultural nas grandes cidades, mas mesmo assim, a figura mais importante da geração urbana do cinema chinês, na verdade veio de uma pacata cidadezinha do interior. A obra do diretor já é considerada por acadêmicos como uma das mais importantes do cinema mundial, e não é para menos. Mesmo sendo considerado um cineasta realista e aclamado pelo seu realismo, Jia Zhangke possui uma forte presença como intercessor em suas obras. Nas próprias palavras do filósofo Gilles Deleuze, aparência, para o artista, não significa a negação do real, mas uma seleção, uma correção, um desdobramento, uma afirmação. O artista é aquele que procura a verdade, é o inventor de novas possibilidades de vida. Dessa forma, Zhangke não põe o real à ficção como uma forma de potencializar a sua revelação da realidade de uma China contemporânea que, por si só, é radicalmente inacreditável. Talvez nenhuma obra demonstre essas oposições com tamanha proeza quanto Em Busca da Vida.
No filme lançado em 2006, Zhang Ke apresenta histórias de personagens afetadas pela construção da barragem das Três Gargantas, que levaria à inundação à tradicional cidade multimilenar de Fengye. Já parcialmente debaixo d'água, a cidade foi o cenário onde as filmagens foram tomadas. Primeiro acompanhamos Han Samin, o minerador que retorna à desvanecente cidade em busca de sua esposa que o deixou em Shanxi há 16 anos. Samin se depara com seu antigo endereço já submerso pelas águas do rio Yangtze e, depois de não conseguir encontrar informações com o governo local, acaba conhecendo um jovem adolescente com quem passa a trabalhar, demolindo as estruturas de sua antiga cidade. E no fim deste bloco, temos o surgimento de um OVNI. Que viaja ao fundo do plano, marcando a transição para o nosso próximo eixo narrativo. Um OVNI, você pode pensar. Calma, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Passamos então a acompanhar Shen Hong, uma enfermeira que viaja a Fengye em busca de seu marido. Mas passa a acreditar que ele a havia traído com outra mulher. Após outro episódio ilusório, quando finalmente encontra e o confronta, Hong simplesmente parte e a sombra da barragem que centraliza os temas da obra decide divorciá-la. Voltamos a seguir Samin, agora trabalhando na demolição de Fengye e nos deparando novamente com as consequências da subida das águas do rio Yangtze para os personagens ao seu redor. Após outro episódio ilusório, o protagonista finalmente encontra sua ex-esposa, agora servindo a um dono de barco para cobrir uma dívida de seu irmão. Samin, então, decide voltar para Shanxi, acompanhado dos novos companheiros que fez na cidade marcada para demolição. Enfim, terminamos com mais um episódio ilusório. Um homem balançando em uma corda bamba ao fundo. Fica muito claro a abundância das oposições ao longo de todo o filme. A modernização da infraestrutura nacional e a demolição de estruturas antigas são colocadas em evidência, próximo uma à outra, destacando os efeitos da substituição do velho pelo novo na população afetada. Já a nostalgia pelo passado é colocada em frente à denúncia de problemas sociais recorrentes. O realismo do caráter documental que evidencia a modernidade na obra é contrastado com a intermedialidade, representada através de planos e movimentos de câmera que remetem a pinturas tradicionais chinesas, por exemplo. Outra oposição notável no filme são os trabalhadores da demolição sem camisa, enquanto uma equipe fortemente protegida começa a pulverizar químicos para onde será o leito do rio Yangtze. Além, é claro, dos episódios ilusórios que por sua vez destacam a velocidade das transformações frente à situação imutável dos trabalhadores, sempre sendo submetidos a condições precárias. Dessa forma, desde o enredo e o tema e suas implicações sociopolíticas, até a estrutura cinematográfica da obra,
e os efeitos especiais, Em Busca da Vida opõe elementos como forma de destacar a realidade que é retratada. Por isso, até mesmo a subversão causada pelos episódios ilusórios em uma obra marcada por um caráter documental e realista tem a sua própria função. Cảm ơn.